Estão me ouvindo? Amém? Glória a Deus. Como é bom a gente buscar a presença de Deus, às vezes no improviso. O que eu quero dizer é que muitas vezes você vai ser confrontado, às vezes aquele momento inesperado vai exigir que você tenha um gatilho aí dentro e que você deposite toda a sua confiança em Deus. Quem está me entendendo? Quantas vezes a gente passa por situações as quais querem tirar de você vitalidade, querem tirar de você as forças, querem tirar de você a esperança, e você esquece que você tem um gatilho que te eleva aos céus e faz você erguer a sua cabeça. E de onde vem o nosso socorro? De onde vem o nosso alívio? Em Deus, que está sempre presente, o qual é fortaleza, o qual é refúgio, o qual traz alívio à tua dor. Amém? Amém. Então é esse gatilho que nós, como igreja, devemos ter. Assim como Wesley falou, a humildade, a amizade, a união, a comunhão entre as pessoas deve fortalecer isso em você, que nós juntos possamos ir muito mais longe. Amém? Amém. Glória a Deus. Aleluias. Muito feliz de estar aqui nessa noite, porque a gente está concluindo a série de mulheres. E eu até comentei com o pastor que eu gosto muito de Ruth, muito de Noemi, de Débora, de Raabe. Mas irmão, você já ouviu falar sobre Esther? Quem aqui já ouviu falar sobre Esther? Glória a Deus. Mas se você não ouviu falar de Esther, com certeza você já assistiu algum filme por aí, ou leu algum livro de romance inspirado por Esther. Porque Esther, na minha opinião, é uma mulher tão poderosa, uma mulher tão virtuosa, uma mulher de sobre maneira linda, dona de fatos que fizeram inspirar gerações e gerações. Eu não tenho dúvida de que ainda vai inspirar outras gerações por sua história, por sua garra. Se você for olhar para o livro de Esther, você vai encontrar drama, você vai encontrar injustiça, você vai encontrar romance, você vai encontrar um concurso de beleza. Não só porque é uma simples judia que se torna a rainha da Pérsia, não apenas por isso, mas porque também ocorre nessa história aquele empoderamento, aquele rei maluco, aquele rei doidão, aquele rei que causa medo, suspense, causa ansiedade no povo, tristeza, e no final vem aquela famosa reviravolta da história, onde o vilão é punido, onde o mocinho ele é exaltado. Então tudo isso você encontra na história de Esther, no livro de Esther. Amém? Amém. Então é uma história muito interessante que eu quero compartilhar com os irmãos aqui. O horário está avançado, a gente vai ler. Quem reparou aí que eu estou de óculos? Eu até trouxe uma Bíblia aqui lá de casa com letras extra gigante aqui. A última vez que eu estava aqui, eu estava lendo aqui a Bíblia, meu Deus, não estou enxergando nada, tudo embaralhando assim. Agora essa daqui tem uma letra maior, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus, gente. Amém. Vamos então fazer uma oração. Coloca a mão assim sobre o seu coração. Pai, em nome de Jesus, nós nos colocamos diante de Ti, na Tua presença, porque queremos ouvir a Sua voz, Senhor. Queremos sentir a Tua presença, queremos sair daqui fortalecidos, queremos sair daqui, Pai, avivados como igreja, queremos sair daqui, Pai, sobretudo, Pai, crendo que o Senhor, Pai, é tudo aquilo que nós precisamos, é o gatilho que nós precisamos, Pai, no momento em que parece que a providência não vai vir, é o gatilho que precisamos, Pai, no momento de aflição, que nós possamos, Pai, construir, fortalecer esse gatilho dentro de nós, que nós possamos sair daqui, Pai, com a Tua presença dentro de nós, fortalecida, que nós possamos caminhar em Tua direção, que nós possamos, Pai, nessa noite, dar mais sentido ao Teu querer dentro da nossa vida, no nosso caminhar. Esse é o desejo do nosso coração, em nome de Jesus, amém, glória a Deus. Vamos então, sem mais delongas, começar a leitura bíblica aqui,
irmãos abrir, então, o livro de Esther. Amém? Então vamos lá, Esther, capítulo 1. Vamos ler ali a partir do versículo 10, tá bom? Bom, eu não consigo falar apenas de Esther sem falar de um rei chamado Xerxes, de um súdito, Vamos ler para a gente ganhar tempo aqui. Vamos lá, Esther, capítulo 1, versículo 10. Ao 7º dia, estando já o coração do rei alegre do vinho, mandou a Meumã, Bista, Argona, Bigtá, Abagtá, nossa, quanto nome, né? Zetar e Carcas, os 7 eunucos que serviam na presença do rei Assúrio, o rei Xerxes, que introduzessem à presença do rei a rainha Vasti, com a coroa real, para mostrar aos povos e aos príncipes a formosura dela, pois era em extremo formosa. Porém a rainha Vasti recusou vir por intermédio dos eunucos, segundo a palavra do rei, pelo que o rei muito se enfureceu e se inflamou de ira. Então o rei consultou os sábios que entendiam dos tempos, porque assim se tratavam os interesses do rei na presença de todos os que sabiam a lei e o direito. Só para entender aqui o que está acontecendo. Esse rei, Xerxes, ele era um rei esquisitão, ele era um rei muito poderoso, um rei que ele era tão ignorante, tão arrogante, que ninguém podia falar com ele. Ele era um rei de muitas províncias, de muitas terras, de muitos reinos, e ele mandava, os bichos mandam. Para você falar com ele, ele era um rei inacessível. Para você poder falar com ele, você era colocado assim num espaço, e ele passava assim no pátio. Se ele fosse na sua cara, ele apontava o cetro dele, aí sim você poderia falar com ele. Não importa o assunto, ele só falava com você se ele quisesse. Era um rei doido, mas de modo que era um rei também que gostava de ostentar a mulher que tinha. Era um rei que gostava de ostentar o poder. Era um rei que gostava de ostentar. Quem alguém conhece alguém aqui meio gosta de ostentar o que tem, gosta de ostentar a mulher que tem? Um cara que é ignorante, é movido por status, por interesse. Não é difícil a gente encontrar pessoas assim, né, gente? Imagina uma pessoa com essas características empoderada. Era o caso desse rei. E nessa ocasião, o livro de Esther, ele começa contando isso. O rei ele é ignorado pela rainha dele. Ele manda chamar a rainha dele, a rainha fala não. E ele passa a maior vergonha. E daí surge, então, o rei. Eu não vou ler todo o versículo da Bíblia, para a gente ganhar tempo. Ele reúne os sábios, como a gente leu, e ele pergunta: e aí, qual a opinião de vocês sobre isso? E os caras falam assim para o rei: ei, você está sendo desrespeitado, cara. Uma mulher, eu sou mulher. O que o povo vai pensar de você? Então aquelas pessoas colocam algo na cabeça do rei e falam assim: sai dessa, cara. Mira essa mulher aí. O senhor merece coisa melhor. E assim ele faz. Ele abre meio que um procedimento para nomear uma nova rainha depois disso. Ganhando tempo aqui, tá bom, gente? Então ele abre um novo, vamos dizer, um concurso de beleza, tá? Ele abre meio que um concurso de beleza. Ele manda lá chamar as virgens de vários reinos, de vários lugares. E essas mulheres tinham que fazer algum procedimento e se mostrar para ele. Aquele que mais agradasse o rei e escolher ele como nova rainha. Amém? Então vamos pular para a gente entender lá no capítulo 2. A partir do versículo 1. Passadas essas coisas e apaziguado já o furor do rei Xerxes, lembrou-se de Vasti e do que ela fizera e do que se tinha decretado contra ela. Então disseram os jovens do rei que lhe serviam, tragam-se moças para o rei, virgens de boa aparência e formosura. Ponham o rei
comissários em todas as províncias do seu reino, que reuniam todas as moças virgens de boa aparência e formosura, às vistas de Hegai, eunuco do rei, guarda das mulheres, e dei-lhes os seus ungüentos. A moça que caiu no agrado do rei, essa reine em lugar de Vaste. Com isto concordou o rei e assim se fez, tá? Então assim, só até aqui. Aí entra Esther. Quem era Esther? Esther era uma órfã que foi criada pelo seu primo, e ela era judia. E quando o seu primo, o Mordecai, ficou sabendo desse novo decreto do rei, ele não demorou para aprontar Esther, né, a ir até essa apresentação. Ela se apresentou lá diante, conforme o decreto do rei, para ficar ali concorrendo a esse novo cargo de rainha, bem gente. Então assim, vamos pular lá para o 16 para a gente ver quando Esther ela é escolhida. Lá para o versículo 16 do capítulo 2. Assim foi levada Esther ao rei Assuero, a casa real, no 10º mês, que é o mês de Tebet, no 7º ano do seu reinado. O rei amou a Esther mais do que todas as mulheres, e ela alcançou perante ele favor, benevolência, mais do que todas as virgens. O rei pôs-lhes a cabeça, a coroa real, e fez rainha em lugar de Vaste. Então o rei deu um grande banquete a todos os seus príncipes e aos seus servos. Era o banquete de Esther. Concedeu alívio às províncias e fez presente segundo a generosidade real. E aqui, beleza, qual é a parte triste da história, né? Até aqui está tudo caminhando, tudo fluindo, né? Então, qual foi então o grande feito de Esther? E a gente vai começar a debater essas coisas juntos, amém? Então, até aqui, beleza, tudo aconteceu sem nenhum feito por Esther. Esther simplesmente se apresentou naquela possibilidade, conforme o decreto do rei, ela foi escolhida, amém? Glória a Deus por isso. Mas agora eu quero falar de um outro elemento chamado Mordecai, que é o primo de Esther. Mordecai servia aquele rei, ele vivia lá. E ele era um cara temente a Deus, ele era um cara conhecedor da palavra, ele era um cara que se fazia presente ali naquele reino, amém? E vamos ler aqui então a respeito de Mordecai, tá? Vamos lá, no Esther, capítulo 2, a partir do 19, tá? Quando pela segunda vez se reuniram as virgens, Mordecai estava sentado à porta do rei. Esther não havia declarado ainda a sua viagem no seu povo, como Mordecai lhe ordenara, porque Esther cumpriu o mandato de Mordecai, como quando era criada. Tá? 21. Naqueles dias, estando Mordecai sentado à porta do rei, 2 eunucos do rei, dos guardas da porta, Bigtã e Teres, sobremodo se indignaram-se e tramaram atentar contra o rei. Veio isto ao conhecimento de Mordecai, que o revelou a rainha Esther, e Esther disse ao rei o nome de Mordecai. Investigou-se o caso do rei, e era de fato, e ambos foram pendurados numa forca. Isso foi escrito no livro das crônicas perante o rei. Só para vocês entenderem, Mordecai escutou rumores sobre o rei, uma trama, um assassinato. Mordecai, ele escutou que tinha 2 guardas querendo assassinar o rei. Olha que doido isso. E Mordecai, como tinha acesso a Esther, contou para Esther. Esther, por sua vez, como tinha acesso ao rei, contou para o rei. E o rei foi verificar e constatou de fato que eles estavam tramando. E aqui começa uma confusão, né? Gerada por rumores, por inveja, por trama. Muitos odiavam o rei ali naquela ocasião. Muitos não concordavam com a postura do rei e decidiram assassinar o rei. E graças à intervenção de Mordecai para aquele rei, ele foi livre. E aqui fala que o fato ele foi registrado nos livros de crônicas, né?
um livro de ocorrências ali daquele rei. E isso daqui vai ter uma grande importância mais para frente. Vamos lá, vamos continuar lendo aqui. Para a gente ganhar tempo, depois disso, o rei, ele nomeou um cara chamado Amã para ser o alto-chefe do reinado dele, um cara com bastante autoridade. E esse cara, que ganhou essa autoridade do rei de Amã, ele promulgou lá uma parada, uma lei, dizendo assim: que vocês, todo mundo que passar por mim vai ter que me adorar, vai ter que se curvar diante de mim. Todo cara que passar, todas as pessoas vão se curvar diante de mim. E Mordecai, ele não fazia isso, porque não era da índole dele. Não era, Mordecai, ele era judeu. Então, o judeu, geralmente, nessa ocasião, é como o Sadraque, Mesaque, Abednego, ele falou assim: não vamos me curvar diante dele, eu me curvo diante de Deus só. Que papo é esse? E o que aconteceu? Foram contar também para Amã que Mordecai, ele não se prostrava diante de Amã. E Amã foi tirar satisfação com ele. Você vem cá, cara, como assim? Que papo é esse? Por que você não se prostra diante de mim? E Mordecai simplesmente contou, falou assim: olha, eu me prostro somente diante de Deus. Ele se posicionou, ele se posicionou como crente. Então, Amã tramou algo contra os judeus. Por conta desse fato, Amã, ele começou a criar uma história para o rei, generalizando os judeus. Falando assim: não, esse povo de Deus é tudo doido, esse povo de Deus não presta, esse povo de Deus é tudo maluco, a gente não pode permitir que eles vivam com o nosso rei. Esses crentes querem mudar tudo, esses crentes querem mudar as nossas normas, esses crentes querem mudar as coisas. Quem aqui já viveu algo por ser crente? Quem aqui já viu na televisão uma discriminação por nós sermos o povo de Deus, o povo que se posiciona mediante ao mundo, um povo que se posiciona contra o aborto, um povo que se posiciona contra a legalização das drogas, um povo que se posiciona contra a trama do diabo? Quem aqui já passou por isso? Foi assim que Amã agiu. Amã tinha poder. Amã tinha poder para orquestrar o rei, a promulgar leis contra o povo dele, contra o povo de Deus. E assim se fez. Vamos ler lá. Cadê? Deixa eu pegar aqui. Onde está escrito? Perdão, gente, eu imprimi as referências. Vamos lá ler no capítulo 3, versículo 9. Amã falando para o rei: se bem parecer ao rei, decrete-se que sejam mortos, e nas próprias mãos dos que executarem a obra, eu pesarei 10.000 talentos de prata, para que entrem nos tesouros do rei. Então o rei tirou da mão o seu anel, deu a Amã, filho de Amedata, a Agagita, adversário dos judeus, e lhe disse: essa prata seja tua, como também esse povo, para fazer dele o que for melhor do teu agrado. Aqui a Bíblia está dizendo: Amã chegou no rei e falou assim: vou matar todos esses judeus, eu não aceito esse tipo de rebeldia do meu povo. E ainda Amã se propôs a bancar isso, se propôs a financiar isso. E o rei falou assim: tá bom, faça o que for do seu agrado. E aí foi decretado a lei que lá no 13º dia de um determinado mês, todos os judeus seriam mortos ou exilados. Os judeus tinham a chance de fugir dos reinos, voltar para Jerusalém, mas a lei foi promulgada, e a Bíblia é clara em dizer que isso foi espalhado por todas as nações, todas as nações. Bom, tudo isso chegou aos ouvidos ali do primo de Esther, Mordecai. E Mordecai, ele toma mais uma atitude que eu acho soberana aqui, um posicionamento
louvável, um posicionamento que às vezes é difícil eu ter. Aquela lei, ela levou tristeza para todos os reinos. Imagine uma lei que viesse nos dias de hoje, por exemplo, todas as igrejas vão fechar e quem insistir em ir para a igreja vai ser morto. Iria causar tremenda tristeza no povo cristão. Gente, isso parece um absurdo, mas isso é real, existe. Existem países nos dias de hoje com leis parecidas. Isso não é algo muito distante de nós. E talvez você escute isso e nada queime no seu coração, pelo menos no povo de Deus, por pessoas que vivem essa realidade, por pessoas que vivem essa dificuldade de querer poder adorar o Senhor, não pode, porque uma lei, os superiores daquele país, daquela província, não permite isso. Mas Mordecai, ele não ficou calado, ele rasgou as suas vestes, colocou cinzas em sua cabeça e foi às ruas, ele se humilhou perante todos. Mordecai, ele começou a mostrar aquela atitude, aquela indignação. Ele levou o clamor dele a público. E ele foi até a porta do reino. Mordecai, ele tomou um posicionamento contra aquilo. Ele não se importou, porque era proibido você rasgar, vestir, colocar pano, sacos como vestes em frente ao reino. Não podia, mas assim se fez. E tinha um funcionário do reino que tinha acesso a Esther. E Mordecai falou para aquele servo: cara, fala para Esther o que está acontecendo. Pede para Esther falar para o rei a sua origem, porque Esther era judia também. E assim o cara fez. E o cara, esse servo, ele vai até Esther e fala assim: Esther, o rei vai matar todo o seu povo. Então a gente clama, porque você é a única que tem acesso ao rei. Clama pela sua geração, pelo seu povo, diante do rei. Clama por nós, pelo povo de Deus. E Esther, ela fala assim: nem eu tenho acesso a ele. Eu só posso falar com ele se ele estender o seu cetro de ouro na minha direção. Eu não posso, nem eu, como rainha, posso chegar na presença do rei e falar: você está doido? Ela poderia perder tudo que ela tinha. Esther era a rainha da Pérsia. Ela tinha uma vida de rainha. E ela, como mulher, imagina você nessa situação: puxa, eu vou perder tudo que eu tenho, eu vou enfrentar o rei. Será que eu estou disposta a perder tudo, toda essa vida de rainha, por esse clamor? Será que eu tenho chance? Vamos ler lá, Esther capítulo 4. Quando soube Mordecai tudo quanto havia passado, rasgou suas vestes e se cobriu de pano de saco de cinzas, e saindo pela cidade clamou com grande amargo clamor. Amém? Houve uma tristeza muito grande que se expandiu. Então, lá no versículo 4 agora: então vieram os servos de Esther e os eunucos e fizeram-na saber com que a rainha muito se doeu, e mandou roupas para os vestir Mordecai e tirar-lhes o pano de saco, porém ele não aceitou. Vamos adiantar aqui, lá no 13. Então lhe disse Mordecai que respondesse a Esther: não imagines que, por estares na casa do rei, só tu escaparás entre todos os judeus, porque se de tudo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus, porque se de todo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para
não se cale diante do rei. Porque ninguém é capaz de acabar com o povo de Deus. Ninguém. Se de fato essa lei acontecer, se de fato você decidir ficar calada, saiba, sempre haverá providência de Deus para com o teu povo. Sempre haverá providência de Deus para aqueles que são fiéis. Então não te cales, Esther, porque haverá providência do Senhor. Então Esther lhe dá uma resposta a Mordecai, lá no versículo 16. No 15 ela fala assim: então disse Esther que respondessem a Mordecai: vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã e jejuai por mim, e não comais, nem bebais por 3 dias, nem de noite nem de dia, e eu e minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que seja contra a lei, e se eu perecer, pereci. Então se foi Mordecai, e tudo se fez segundo Esther lhe havia orientado. Amém? Então olha só, depois disso, para a gente ganhar tempo com a Esther, ela começa a jejuar, o povo começa a jejuar com Esther, e Esther se encontra com o rei. Ela vai lá no pátio, na hora que o rei vê Esther, o rei se agrada de Esther, e chama Esther e fala assim: Esther, que bom te ver aqui, o que eu posso fazer por você? Ainda que se você me pedir metade do meu reino, ainda vai ser pouco para aquilo que eu quero te dar. E Esther fala com o rei: então, se o rei me considera tanto, jante comigo essa noite, e convide Amã para ir conosco. E então o rei se enche de alegria, convida Amã para ir com eles, e aí assim acontece o jantar. E aí acontece 1 ou 2 jantar, e Esther, agora eu tenho até que ler com você, vamos lá, dá um pouquinho mais para frente aqui, lá no capítulo 7, Esther denuncia Amã. Vamos lá, a partir do versículo 9. Veio, pois, o rei com Amã para beber com a rainha Esther. No segundo dia, durante o banquete do vinho, disse o rei a Esther: qual é a tua petição, rainha Esther? E se te dará, que desejas? Cumprir-se-á, ainda que seja metade do rei. Então respondeu a rainha Esther e disse: se perante ti, ó rei, achei favor, se bem parece ao rei, desse por minha petição a minha vida, e pelo meu desejo a minha do meu povo, porque fomos vendidos, e eu e o meu povo, para nos destruírem, matarem e aniquilarem de vez. Se ainda fomos servos e como servas nos tivessem vendido, calar-me-ia, porque o inimigo não merece que eu moleste o rei. Então falou o rei a Xerxes, a sua mulher, e disse a rainha Esther: quem é esse? De onde está esse cujo coração que instigou a fazer assim? Respondeu Esther: o adversário inimigo é este mau Amã. Então Amã se perturbou durante o rei. Até aqui. Então Esther tomou coragem e falou aquilo que Amã havia aprontado com o rei. Esther, ela enfrentou diante de Amã aquela situação. E aí o rei, então, ele manda punir Amã. O rei, então, ele manda decretar uma nova lei de que os judeus eles poderiam se defender perante aquela lei onde Amã decretou que todos eles seriam mortos. E Esther, mediante essa pressão toda, ela teve que tomar uma decisão. Esther, ela colocou em risco a própria vida dela. Esther, mediante aquela situação, ela não... Veja só, eu entendo que esse livro, ele deve ter sido escrito no século II ou uns 500 anos antes de Cristo. Irmãos, que eu quero que a igreja entenda nessa história toda que a gente leu de forma corrida, atropelada por conta do horário, é que Esther, ela
era todo o posicionamento que ela tinha, a vida que ela tinha. Esther, ela tomou uma ação e ela falou assim: o que eu tiro dessa lição é: do que vale você ganhar o mundo inteiro e perder uma alma? Do que vale você, muitas vezes, ganhar o seu emprego que você desejou para Deus, ter um cônjuge que você desejou, sempre desejou, e perder a sua alma perante Deus? Esther, ela se colocou, ela teve uma atitude de fé. Esther, ela não pediu esforços para imaginar: eu estou aqui de passagem e vale a pena morrer pelo povo de Deus, vale a pena eu abrir mão de tudo isso daqui, se necessário for, para que o povo de Deus permaneça firme. Vale a pena abrir mão de tudo que eu estou vivendo para que o povo de Deus seja salvo. Então agora eu quero que vocês se coloquem de pé nesse momento. Eu quero trazer uma reflexão com os irmãos. Esther, ela precisou abrir mão de tudo que poderia dar uma vida boa para ela. Esther, ela abriu mão de tudo que poderia dar conforto, segurança, o resto da vida dela. Esther, ela entendeu que mais vale aquilo que Deus tem preparado para você. Esther, ela entendeu, mediante o caos, mediante a profunda tristeza, mediante um cenário totalmente improvável, ela confiou em Deus. Hoje nós temos a Escritura, hoje nós temos a sabedoria, hoje nós temos como testemunha a morte do nosso Senhor Salvador. E muitas vezes a gente tem medo de falar de Deus para aquele que está do lado, de falar de Deus para a nossa mãe, para o nosso pai, para o nosso irmão. Qual é o seu medo perante o medo de Esther? Qual é o seu medo de falar de Jesus, do nosso Salvador, perante a situação que Esther viveu, de perder tudo que tem? O que te faz às vezes não falar de Jesus? O que te faz às vezes não ajoelhar e falar com Deus? Qual é a situação mais forte do que isso, do que esse gatilho? O que tem movido você a ter medo? Eu quero que você feche seus olhos agora. Eu quero que você reflita sobre isso. E que você leve o seu pensamento agora a Deus, o seu coração a Deus. Pense nisso. Minha vida em tuas mãos está.
vida. Que essa história ela possa fortalecer você do jeito que ela foi colocada aqui. Eu não contei, mas Amã tramou contra Mordecai e um determinado dia, pode sentar nesse lugar, um determinado momento, antes do segundo jantar, o rei teve uma insônia. Mais
eu creio que mais uma providência de Deus. E por conta daquela insônia que o rei teve, ele pediu para os seus servos lerem para ele as crônicas do rei. E aí começaram a ler para o rei aquele episódio onde Mordecai tinha salvo o rei de um assassinato. E aí o rei fala para os servos: meu Deus, o que aconteceu com esse homem? A gente premiou ele recebeu alguma recompensa por se pronunciar, por evitar que eu fosse assassinado? E os servos falaram assim: não, rei, nunca fizeram nada por ele. E aí vinha Amã, que tinha tramado contra Mordecai. Amã tinha construído uma forca para Mordecai. E antes do segundo jantar, onde Esther iria revelar a maldade de Amã, o rei pergunta para Amã: Amã, o que você faria para honrar alguém? O que você faria para honrar alguém? E Amã, achando que fosse ele, falou assim: o senhor tem que vestir ele com roupas reais, colocar ele em cima do melhor cavalo, puxar ele, dizendo para toda a cidade, para que todos vejam que assim se faz quem tem o respeito do rei. E aí o rei surpreende, falando assim: então faça isso, mas com Mordecai. Imagina Amã naquela condição, caindo na própria cova. Eu tenho certeza que Mordecai ele nunca fez querendo algo em troca, porque Mordecai era um servo do Senhor. Mordecai ele queria justiça, só isso. Nada comprava Mordecai. Mas que essa história seja uma lição para que nós possamos ter mais orgulho de quem somos, dessa geração que anda de contramão à igreja. Está cada dia mais difícil ser um crente, amém? Está cada dia mais difícil ser um crente lá fora, mas nós faremos a diferença. Nós vamos enfrentar, tiver que enfrentar nesse sistema corrupto de poderes em mãos erradas, gente. É isso que acontece. A Bíblia fala em vários versículos que quando o rei ele é honesto, ele é um rei de Deus, um rei crente, o povo prospera. Mas quando o rei não cai sobre mãos erradas, o